Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos. Vamos continuar falando um pouquinho sobre a questão do ciclo de vida do projeto, mas abordando algumas questões mais práticas em relação à montagem da estrutura da equipe para acompanhamento desse projeto. Na grande maioria das vezes, o nosso projeto vai estar envolvido junto a uma organização. Algumas recomendações são bastante interessantes. Essas organizações têm uma estrutura, a sua estrutura típica, pode ser uma estrutura funcional. O que seria uma estrutura funcional? Aquela que está dividida entre marketing, recursos humanos, finanças, cada área cuida de uma determinada função e suas tarefas, suas atividades. Eu posso ter uma estrutura divisional. Essa divisional, você teria regiões, por exemplo, ou produtos. Eu tenho lá dentro da minha empresa uma divisão que cuida só do Nordeste, uma que cuida só do Sul, outra que cuida do Sudeste, ou de uma região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Campinas. Cada uma seria uma divisão dessa. Ou por produto. Pega uma empresa muito grande, um vai cuidar da farinha, outro vai cuidar do biscoito e assim por diante. E uma terceira estrutura, bastante utilizada hoje, que é a matricial. As organizações têm uma estrutura funcional, mas essas estruturas funcionais respondem a uma organização que fica dentro da matriz. Então, a área de marketing da divisional vai responder à área de marketing da matriz dos seus preceitos básicos, tá? Eu vou chegar nessa organização e vou montar meu projeto olhando essa estrutura. E vou poder me valer dessa estrutura. Mas o adequado é que eu tenha uma estrutura própria para o projeto, minha. Eu vou organizá-la. Então, o PMBOK mostra para nós algumas estruturas. Tá? Essa é uma estrutura que a gente chama de uma estrutura funcional. Eu, gerente de projeto, vou buscar pessoas na organização para estar me auxiliando. São essas que estão mencionadas em preto. São profissionais da organização que eu vou escolher para me ajudar no projeto, ok? É uma estrutura interessante, tem prós e contras. Um dos problemas que a gente tem nesse tipo de estrutura é que o pessoal que está sendo usado vai responder a dois chefes. Você vai ter o gerente do projeto e você vai ter o gerente funcional dele. Ele vai escolher, às vezes, entre a atividade que um está pedindo e que o outro está pedindo. Okay? Isso pode complicar um pouquinho. Eu tenho uma outra estrutura, uma estrutura já chamada de projetizada, em que a organização vai ter um gerente de projetos e vai ter o seu pessoal vinculados àquele projeto. E os diversos projetos vão estar vinculados a um executivo. É uma organização, é uma forma de organização que algumas empresas estão adotando e usando a metodologia de gestão de projetos no gerenciamento da organização como um todo, onde praticamente todas as atividades são como se fossem um projeto. Bastante interessante esse tipo de organização e eu tenho alguma falta de controle e de conhecimento no relacionamento entre os diversos projetos. De repente eu tenho uma necessidade de um recurso num projeto que também tem no outro e cada um acaba utilizando individualmente quando eu poderia ter feito tudo numa utilização coletiva e ter economizado um pouco. Uma outra estrutura é que nós chamamos de organização matricial fraca. Eu estou usando um grupo de pessoas dentro da organização, ok? As pessoas que eu estou alocando, e não há uma coordenação clara. Quem é o coordenador do projeto? Quem é o gerente do projeto? Então, esse é um dos grandes riscos. Quando você não tem uma pessoa responsável por uma determinada atividade, em que, vamos dizer assim, a coletividade fica responsável, é a velha brincadeirinha do um deixa para o outro deixa para um, e ninguém faz a atividade e aquilo acaba trazendo problemas futuramente. Então, não é por isso que ela leva o nome de fraca.
Eu tenho uma outra que já é chamada de balanceada. Por que balanceada? Porque eu já tenho a figura nomeada do gerente do projeto. O meu pessoal ainda tem o gerente de projeto como responsável, ainda tem o gerente funcional como responsável, mas eu hoje já tenho você, o gerente do projeto, você vai responder por essa nomeação, vai ficar à frente das atividades. Por fim, uma organização matricial forte. O que nós vamos ter? Vejam que nós temos ali um gerente dos gerentes de projeto. Temos o meu gerente de projeto, o pessoal do projeto, aqueles que estão envolvidos, a equipe, né? E esse gerente responde a um gerente de projetos. Normalmente, nós vamos chamar isso de estrutura de projetos ou um escritório de projetos. Organizações de grande porte costumam ter, dentro da sua estrutura formal, um grupo de pessoas dedicadas à gerência de projetos e que vão se valer, vão se utilizar dos profissionais que a organização tem. Lembra quando eu falei lá no final do encerramento de um projeto, do recolocar as pessoas? Então, esse pessoal que está sendo utilizado vai voltar para a sua área funcional, vai continuar a sua atividade normalmente e, se necessário, podemos convocá-lo futuramente para um outro projeto. Ok? O que é que eu vou precisar da organização? Quais as principais habilidades que eu vou precisar dentro de uma organização? Vejam, as habilidades normais. Eu vou usar os conceitos de gerenciamento normal de empresas, gerenciamento de um projeto, e são habilidades comuns. Liderança. Um bom gerente de projeto é um líder por exemplo. Vocês sabem, fica muito chato o líder de uma organização chegar para você e te dizer que você não pode chegar atrasado quando ele normalmente chega fora do horário, né? Fica meio esquisito. Então nós chamamos que a liderança é uma liderança por exemplo. Normalmente o gerente de um projeto é o primeiro a chegar, é o último a sair, ele estará sempre à frente do processo também. Ele tem uma habilidade de comunicação muito forte. Ele vai passar a maior parte do seu tempo comunicando. Vejam, eu vou ter especialistas. Cada membro do projeto, cada membro da equipe do projeto é um especialista. Um especialista em uma determinada atividade, finanças, recursos humanos, materiais, engenharia, e aí aquelas que forem necessárias para a construção. E ele vai se comunicar com esse pessoal constantemente. Habilidades de negociação muito fortes. Ele é um negociador. Nesse momento em que ele está se comunicando com as outras pessoas, ele também está negociando. Porque muitas vezes as ideias para a solução de um problema na área de recursos humanos podem vir do gerente financeiro, da área financeira, da área de engenharia, pode nascer em outras situações. Então essa negociação é muito forte. A solução de problemas é uma outra área também bastante requisitada. Vejam, ele não vai poder deixar para resolver em um futuro próximo um problema que está acontecendo hoje. Não dá para chegar numa sexta-feira e falar: eu sabia desse problema desde segunda e eu deixei a coisa acontecer para ver se ele resolvia por si só. Não acontece assim habitualmente numa estratégia de projetos. Não é para acontecer. Um problema surgiu, ele vai resolver. Quando a coisa acontece na época da execução do projeto, provavelmente este problema ou esta situação já pode ter sido até prevista na etapa de planejamento e eu já tenho meus planos elaborados para isso. Okay? O gerente e a equipe vão ter uma influência grande na organização, na busca e na negociação de recursos. Okay? Uma segunda área também bastante importante que nós temos que ter em mente sempre é a sociedade. Então vamos falar um pouquinho sobre as influências econômico-sociais que vão vir e vão nos afetar. Normalmente uma ideia nasce da necessidade de uma situação, de uma organização, de uma empresa ou de um mercado. Eu vou observar quais são os regulamentos, quais são os padrões
que eu preciso ter. A regulamentação. Eu posso montar um remédio, posso fabricar um remédio de qualquer jeito? Não, eu tenho toda uma regulamentação da Anvisa a ser respeitada e que tem que ser seguida normalmente, ok? O que está acontecendo lá fora? Qual é a possibilidade de trazer esse produto de lá para cá ou eu mandar esse produto para fora? Internacionalizar o meu produto, o meu serviço. Às vezes, muitas vezes, o mercado não se restringe ao nosso país. O mercado que pode ser influenciado por esse produto ou serviço pode ser normal. E quais as influências que as pessoas vão aplicar sobre esse tipo de produto? Nós temos visto na mídia muito constantemente reações das pessoas em relação ao comportamento de determinadas empresas, em algumas situações que acontecem que as pessoas têm uma reação negativa. Tá? Elas não vão aceitar aquilo lá e vão rejeitar o produto ou serviço. E da mesma maneira nós temos alguma que as pessoas aceitam e vão de bom grado para o lado daquele produto por conta das responsabilidades sociais que a empresa está apresentando e outras situações que se apresentam, ok? Agradeço a todos, um abraço, nos vemos na próxima teleaula.